Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu queria estar compartilhando uma palavra com vocês. Sabemos que hoje não teremos culto, mas nada nos impede de estarmos cultuando o Senhor e também nada nos impede do Senhor estar falando conosco no decorrer desses dias. E desde já eu queria pedir a você que pare de fazer o que está fazendo, que tire esse momento para poder ouvir um pouco da palavra do Senhor. Se você está assistindo televisão, eu te peço que desligue a TV. Se estiver escutando música, desliga seu rádio, seu aparelho de som. E te pedir que pegue a sua Bíblia para que a gente possa estar acompanhando juntos. Amém? Se você tiver alguém sozinho, se retire no seu quarto, no seu ambiente que mais lhe agrada. Se estiver em família, compartilhe esse vídeo em família, para que todos nós, como um corpo de Cristo, possamos estar ouvindo a palavra do Senhor e também, além de receber do Senhor, podemos também cultuar o Senhor nessa noite. Apesar que aqui é dia, né? Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Vamos ler o capítulo de número 8, a partir do versículo 40. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 40. Amém, irmãos? Enquanto você vai abrindo aí, vou estar iniciando fazendo uma oração. Amado Deus Todo-Poderoso, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso que tem nos concedido, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, Senhor, pela saúde, Senhor, que nós temos, Pai. Te agradecemos, Pai, por sermos filhos de seus, Pai, por termos esse direito, Senhor, de herdar o céu, Pai, por sermos reconhecidos por Ti, Deus. Queremos Te agradecer, Pai, por todos os benefícios, Senhor, que temos transmitido a nós, Deus. Mesmo nós não sendo merecedores, Pai, desse grande amor que Tu tem por nós, Pai. Mas, Senhor, Tua graça tem nos alcançado, Senhor, e somos gratos, Senhor, pela alegria, Senhor, da salvação, pela alegria, Senhor, de ter o Senhor em nossos corações, Pai. Te pedimos, Deus, que nesse momento o Senhor venha, Pai, abrir nosso coração para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, de bom grado receber, Senhor, de Ti, Pai. E que possamos, Senhor, sermos transformados através dessa palavra, Deus. Te pedimos, Jesus, que essa palavra manifeste, Senhor, possa também alcançar outras vidas, Senhor, através do nosso testemunho de vida, Deus. É o que eu te oro, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 8, a partir do versículo 40, diz assim: Assim que Jesus regressou, a multidão recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava uma certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando ao mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Meus irmãos, todos nós conhecemos essa passagem. É uma passagem extremamente corriqueira nas igrejas, que temos total conhecimento dela, nós temos total simpatia com o que essa passagem nos mostra. Só que é interessante, irmãos, que nós conhecemos essa passagem pelos os dois milagres extraordinários que acontecem aqui. O primeiro milagre que nós vemos seria a cura de um fluxo de sangue, de uma hemorragia de uma mulher que estava à beira da morte, e ali, ao tocar no manto de Jesus, vemos que ela é curada. Ou seja, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo dessa hemorragia, e instantaneamente ali, com um contato com Jesus, ela é curada.
E um outro milagre que é apontado a seguir é sobre a ressurreição da filha de Jairo, em que Jairo diz que sua filha está muito doente, Jesus vai até a casa dele, só que em primeiro instante a menina está morta, né? E Jesus vem a ressuscitar essa jovem. E esse texto é muito marcado justamente por essas ênfases, desses milagres extraordinários. E engraçado, irmãos, que nós como seres humanos, nós ficamos muito anteciosos em questão a certos acontecimentos. Tem muitas coisas que nós vemos que acontecem na nossa vida que nos marcam muito. E para nós, assim como esse texto, o que nos marca é a grandeza desses milagres. Só que eu queria ir um pouco mais a fundo com vocês, porque a gente acaba não se atentando a alguns detalhes que envolvem o decorrer desse texto. Para ressaltar aqui, eu queria dizer que esse texto também é contado em outros evangelhos, né? Como de Marcos, de Mateus. Eles também falam sobre essa passagem. Interessante que todos eles, por mais que há diferenças no ponto de vista de cada um, né? Contando o seu ponto de vista da história, eles entram em concordância em demais detalhes aqui que eu queria compartilhar com vocês, irmãos. O primeiro detalhe que nós vemos aqui é sobre a questão da multidão. Todos nós sabemos que multidão é multidão, não tem diferença de pessoas. Marcos e os evangelistas aqui, no caso Lucas, que nós estamos aprendendo, ele não enfatiza ou nomeia a multidão em si. Mas o interessante é que quando Jairo ele se aproxima de Jesus, os escritores dão ênfase a esse homem, dizendo quem ele era, a sua posição, e também nomeiam a esse sujeito. Vamos observar que Lucas fala que um homem chegou até Jesus, né? Um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga. Minha versão aqui diz dirigente da sinagoga. Lucas ele faz questão de dar destaque a esse homem. Uma falha nossa do ser humano de darmos valor àquilo que nos interessa, aquilo que para nós, a nossos olhos, tem uma certa riqueza, uma certa importância. A exemplo disso, é muito comum nós seres humanos, a gente dá importância às vezes até mesmo de demonstrar a outras pessoas que somos amigos ou parentes de pessoas ricas, né? De pessoas que às vezes têm uma certa conhecimento social, uma pessoa de grande status. Isso é normal do ser humano. Nós jamais, vamos falar muitas das vezes, na verdade, nós não vamos dar destaque a que somos amigos ou conhecemos uma pessoa que, assim, nosso ver, tem uma classe social baixa, né? Ou tem uma pessoa muito pobre, posso assim dizer. Isso, irmãos, sinceramente, isso é natural nosso. Não julgando a você também, não cabe a mim a julgar, mas isso é natural do ser humano. E é importante nós observarmos isso também, eu destacar, porque nós que seguimos o Evangelho, nós estamos mudando essa nossa percepção, mudando essa forma de lidar com aquilo que para a sociedade é normal, né? Dar destaque ou ênfase às pessoas que têm certo poder, pessoas que têm riquezas, pessoas que são muito conhecidas socialmente, e menosprezando muitas vezes ou querendo um pouco de distância de pessoas que são mais simples, pessoas que não têm pessoas que não têm tanto poder social, pessoas que não têm uma classe social consideravelmente boa. É natural nosso, mas nós como cristãos, servos de Jesus,
nós temos que mudar essa percepção. E assim como eu tenho falado, o foco principal dessa mensagem que eu quero trazer não é pela percepção de Lucas, mas não é um destaque ou ver de Lucas sobre a vida de Jairo, sobre a vida da filha de Jairo, sobre a multidão em sua volta, sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre os discípulos que estavam ali. O que eu quero dar destaque não é o texto em si, daquilo que nós percebemos de forma direta, mas sim na percepção de Lucas, nós vemos as atitudes de Jesus. A primeiro momento nós vamos ver que uma multidão ali está, e Lucas ele dá ênfase a Jairo, como eu lhe disse, e vamos observar que o poder de Jairo era tão grande que a multidão, conforme apertava Jesus, Jairo chega até próximo a Jesus, e dá para entendermos no texto que a multidão ela dá passagem àquela pessoa que para eles tinha um grande poder, né? Tinha um destaque entre todos aqueles que ali estavam, e se chega até Jesus. Vemos aqui que Jairo ele se sente no direito de chegar até Jesus e pedir a ele que vai até sua casa. Até esse momento, irmãos, eu queria parar só até aqui para que a gente possa entender a esses detalhes. O primeiro é que Jairo, podemos observar que ele chega à frente, até Jesus pela frente. O destaque que Jairo tem em meio à sociedade faz com que a multidão se disperse um pouco para que Jairo chegue até Jesus. Sabe, irmãos, e muitas das vezes nós achamos, né, que certas pessoas têm o direito, e até mesmo nós achamos que temos o direito de chegar até Jesus. Porque nós achamos que temos esse direito, mas ao controvérsia disso, eu queria destacar a vida também da mulher do fluxo de sangue. No primeiro momento nós vemos que, assim como Lucas ele deu destaque a Jairo, dizendo que esse homem, né, nomeando ele, fazendo questão de dizer quem ele era, o nome dele, fazendo questão de dizer do seu cargo entre a sociedade, né, como príncipe, dirigente da sinagoga. Vamos observar que para a mulher, Lucas e os outros evangelhos, eles não falam sobre o nome dela, não dizem quem ela era. Vamos observar que o Lucas ele descreve apenas que naquela região, ou passando por ali, havia uma mulher que sofria de uma doença. E além disso, Lucas destaca também que além de ser uma mulher, fala que ela tem uma doença, e também nomeia que ela é uma mulher pobre. Observamos isso porque vamos ler na palavra que diz que ela gastara tudo que tinha com os médicos para tentar ser curada. Então Lucas, para o homem Jairo, Lucas ele fala quem ele era, dá destaque da classe social. Já para a mulher, ele diz que apenas que sofria de um fluxo de sangue, uma mulher pobre, que estava por ali e que chegara por trás. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós agimos em extremos. Assim como para Jairo se sentia no direito pelo que ele era diante da sociedade, né? Mas para essa mulher, o outro extremo, ela não se sentia nem no direito de sequer tocar no manto de Jesus. Ela não se sentia no direito de chegar até Jesus, porque nós sabemos, irmãos, que a palavra nos mostra que uma pessoa que, como essa em Levítico fala, uma pessoa que sofria de uma hemorragia, algo interessante também, irmãos, que além dessa doença que nós olhamos a primeiro momento no texto sobre o fluxo de sangue, uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, nós vemos que só existia essa doença, mas na verdade, irmãos, ela sofria de uma doença sentimental.
ela podemos dizer que ela sofria de uma falta de amor. Ela não se sentia uma pessoa amada, ela se sentia rejeitada pela sociedade. E vemos que ela não pode tocar nas pessoas, senão as pessoas estariam impuras. Tudo que ela tocar estaria impuro. E vemos que ela não poderia ter relações com outras pessoas, contato com outras pessoas, porque ela era uma pessoa completamente rejeitada. Nós vemos que ela tinha uma carência afetiva, uma carência social, pois, como eu disse, que ela, tudo, como ela estava com essa doença, ela estava impura, ela não podia tocar em nada. Agora imagina uma pessoa que só pode tocar, ela só pode ter os seus próprios objetos, ela não pode tocar em nada que não fosse dela, ela não poderia ter contato físico com outras pessoas, ela não poderia nem sequer ter um companheiro, em sua família ela teria que ser retirada do meio da sua parentela, porque ela estava no que a palavra nos mostra, em impureza, ela estava impura. Nós vemos então que ela sofre dessa doença sentimental, ela sofre dessa carência. Ela não se sentia no direito de chegar até Jesus. Então ela coloca no seu coração que chegaria por trás, à espreita, escondida, para que pudesse chegar e tocar pelo menos no manto de Jesus, sem que a multidão a percebesse. Interessante, irmãos, que nós vemos essa diferença, essas duas pessoas, né? Uma pessoa extremamente se sentindo incapaz de chegar até Jesus, uma pessoa que sofria de uma doença, uma pessoa que, para Lucas, ela não é nomeada, não é dado critério, valor nenhum. Vemos a vida de Jairo, uma pessoa destacada por Lucas, uma pessoa que tinha o poder, se sentindo no direito de chegar até Jesus. E o ponto principal do que eu quero compartilhar com vocês é sobre a atitude de Jesus sobre Jairo e sobre a mulher do fluxo de sangue. Diferentemente de Lucas, narrando a história, vendo a primeiro momento o que está acontecendo ali, Jesus ele não olha assim como nós olhamos. Jesus ele vai muito além do que nós possamos imaginar, irmãos. É bom pontuarmos que muitas das vezes nós colocamos nosso amor sobre uma pessoa, né? Nosso interesse sobre algo ou alguém mediante aquilo que para nós achamos de grande valor. E sabe, irmãos, interessante nesse atitude é a atitude de Jesus. Nós vemos que para Jairo, quando Jairo chega, Jesus ele vai até a casa de Jairo. E no decorrer do caminho nós vemos que a mulher com fluxo de sangue se sentindo incapaz de chegar até Jesus, mas colocando em seu coração em tocar na orla do seu manto, em ela tomar essa ação, tomar essa atitude e chegar a tocar até Jesus, nós vemos que Jesus ele para. Jesus, naquele momento em que a multidão está apertando ele está caminhando até a casa de Jairo, os discípulos acompanham a Jesus, mas aquela mulher sorrateiramente por trás, em meio à multidão, espremida pela todas aquelas pessoas, ela tocar no manto de Jesus, Jesus ele para. Assim como Jesus ele para Jairo, uma pessoa destacada por Lucas, pela sua classe social, pela sua importância na sociedade, e Jesus também para a mulher, em que Lucas não diz o seu nome, mas só apenas fala que era uma mulher pobre, que sofria de uma doença. E naquele momento Jesus ele vê que alguém tocou nele diferente. Interessante, irmãos, nós pausando aqui, nós observamos que Jesus, quando ele imediatamente
para e fala: olha, alguém aqui me tocou. E imediatamente nós observamos que a multidão, todos que estavam ali ao seu redor, por mais que estivessem tocando Jesus, eles negam o fato. Eles começam a negar: olha, eu não toquei. As pessoas falam: não, eu nem cheguei perto. Mas Jesus, ele fala: alguém me tocou. O interessante é que Pedro, ele vai questionar Jesus, falando: poxa, Jesus, como assim alguém te tocou? Você não vê que a multidão está te apertando, a multidão está te exprimindo, e você ainda diz que alguém te tocou? Eu não estou entendendo. Mas Jesus, ele fala que alguém tocou diferente nele, porque dele saiu virtude, dele emanou poder. E nós observamos que na palavra, por mais que as pessoas negassem, e até mesmo mulher que ali, ao tocar Jesus, a palavra diz que imediatamente se estancou a hemorragia, ou seja, naquele exato momento o seu fluxo de sangue cessou. A palavra diz que ela ficou curada imediatamente. Nós vemos que ao tocar em Jesus, a multidão se dispersa, ela se retira e todos negam o que tivesse tocado em Jesus, tivesse se chegado perto dele. Mas a palavra nos mostra que ela, não podendo sair despercebida, ela chega até Jesus. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós não nos sentimos no direito mesmo de chegar até Jesus. Nós muitas das vezes passamos por certas situações que tentamos recorrer ao Mestre, chegamos até Ele, e quando nós recebemos do Senhor, nós vivemos de forma muito momentânea. Nós muitas das vezes temos momentos com Jesus e não em constância vivendo com Cristo. Sabe, aquela mulher, ela tocou Jesus, viu que foi curada e sorrateiramente ela tentou se retirar, tentou sair de perto, mas a palavra fala que ela não saiu despercebida. E para Jesus ninguém sai despercebido, irmãos. E a grandeza dessa palavra é que a mulher, ao chegar até Jesus, e Jesus falar com ela, a mulher explicar tudo que houvera acontecido com ela, ela conta a sua história, conta que ela há 12 anos ela vinha sofrendo dessa doença, que ela tinha gastado todos os seus bens. Ela começa a conversar com Jesus. Mas sabe, irmãos, o que eu acho lindo nessa passagem é que aquele momento entre o diálogo entre a mulher com fluxo de sangue, né, que agora está curada, a conversa entre Jesus e a mulher nos mostra que Jesus, ele age de forma diferente, ele olha de forma diferente que nós vemos. Lucas, assim como eu destaquei várias vezes aqui durante essa palavra, Lucas, sobre aquele homem, ele nomeia Jairo, fala quem ele era, o seu nome, pontua o seu ponto de destaque na sociedade. Lucas, para aquela mulher, não diz o seu nome, só fala que ela tinha uma doença, que ali estava ao seu redor. É interessante que Lucas, ele só descreve esses relatos, né, sobre que ela tinha esse fluxo de sangue há 12 anos, que ela tinha gastado todos os seus bens, o que ela fizera, né, ao enfrentar a multidão, o desejo que ela colocou em seu coração de tocar em Jesus. Lucas, ele só sabe desses acontecimentos depois que Jesus a chama até si. Já Jairo, Lucas está vendo porque era algo notório para todos ao seu redor. Nós vemos que Lucas, ele descreve um homem que está vindo até Jesus, e Lucas conhecia esse homem, sabia quem ele era. Já a mulher, diante de toda aquela multidão, passou completamente despercebida aos olhos de Lucas, até
o milagre acontecer, até Jesus chamar ela até si, e assim a mulher contar a sua história. E sabe, irmãos, assim como Lucas passou despercebido, aquela mulher passou despercebida, para Jesus não passou despercebido. Nós sabemos que Jesus, ele para nada passa despercebido diante dele. E o interessante, irmãos, que naquele diálogo Jesus a chama de filha. Assim, Lucas nomeia como mulher, não dava qualquer importância, mas para Jesus, olhando para aquela mulher, a chama de filha. Nós vemos que no final do versículo 48, Jesus diz assim: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Nós vemos que a palavra a lei nos mostra que a mulher que é curada de um fluxo de sangue por um longo período de tempo, ela deveria permanecer, ela deveria ir até o sumo sacerdote, oferecer uma oferta, e assim ela estaria pura do seu pecado, do seu período que ali ela estava com o fluxo de sangue. E o interessante, irmãos, que nós vemos que Jesus, ele além de chamá-la de filha, dá essa importância, esse novo regresso à sociedade. Ele fala para ela ir em paz. Ele não fala para ela ir até o sacerdote para que ela venha fazer os procedimentos da lei, para que assim ela fosse pura. Mas não, Jesus, aqui naquele momento, ela declarou pura, curada. E o mais rico também dessa mensagem, irmãos, é que, como eu disse para vocês anteriormente, uma mulher que, além de sofrer desse fluxo de sangue, dessa doença física, ela também tinha essa doença sentimental, essa doença emocional. Ela é uma mulher que era rejeitada pela sociedade, é uma mulher que não se sentia amada, é uma mulher que não poderia tocar em nada, porque tudo que ela tocasse, as outras pessoas não poderiam tocar, porque assim também elas se tornariam impuras. Mas naquele momento Jesus, ele a chama de filha, mostra a grandeza, a importância que ela tem para ele. A palavra nos mostra que aquela mulher que não se sentia amada, não se sentia ninguém, mas ali para Jesus ela se sentiu amada. Jesus mostra para ela que ela era filha dele. Nós todos sabemos que nós, quando recebemos esse direito, eu, por exemplo, que sou filho, eu cresço, tenho meu pai, tenho minha mãe. Pela lei, por direito, tudo que eles têm é meu. Desculpa aí, tá, mas pai também que tá ouvindo. Mas isso é o que a lei nos traz por herança. Tudo que nossos pais têm, por herança, nós herdaremos todos esses bens. Na casa do meu pai, a primeiro momento é deles, né, de uso e fruto, mas no dia que eles partirem, eu herdarei, né, eu e minha irmã herdaremos a casa deles, herdaremos os bens que eles tiverem. E Jesus, ele mostra para aquela mulher, chamando ela de filha, que tudo que Jesus tem, tudo que Jesus também é dela. Jesus está trazendo tudo para ela, dando todo o direito a ela de receber a grandeza, a paz, o amor, a alegria da salvação. Jesus está trazendo, além da cura física, a restituição dos sentimentos dela, a cura emocional, ela se sentindo naquele momento amada por alguém, sendo tocada por alguém, se restituindo tudo aquilo que ela não tinha há anos. Hoje Jesus naquele momento está trazendo de volta, irmãos. E não para por aí, irmãos. Nós vemos que Jesus, ele age de forma diferente de nós. E é dessa forma que nós devemos agir. Nós temos que parar de olhar como Lucas e passar a olhar como Jesus.
a parar de ver as pessoas pelo aquilo que a sociedade nos diz que tem que ser, do jeito que deve ser, de forma que devemos ver, mas devemos olhar para a sociedade, para as pessoas à nossa volta, assim como Jesus. Jesus, ele parou para um rico, Jesus, ele parou para uma mulher. O interessante é que a multidão ali, olha só, irmãos, a palavra é linda, a multidão para que Jairo chegue até Jesus, mas Jesus para a multidão para que aquela mulher chegue até Jesus. Nós temos, irmãos, que olhar mais as Escrituras, nós temos que aprofundar mais na pessoa de Jesus, agir da forma que ele age, falar da forma que ele fala, olhar da forma que ele olha, porque para Lucas, olhando de forma tão superficial, olhando de forma da forma humana, Jesus ali, ele olha não para aquilo que para ele seria vantajoso, para que ele queria, mas Jesus, ele olha com olhos de amor, um amor que não deseja, um amor sem reciprocidade. Ele ama as pessoas, mesmo as pessoas o rejeitando, muitas pessoas o rejeitando. Jesus, ele ama o próximo a si mesmo. Nós vemos que a palavra nos mostra que devemos amar nossos inimigos, né? Mas muitas das vezes nós queremos amar de distância. Nós queremos compartilhar o amor de Jesus, mas um amor não sincero, um amor entregue. Queremos amar à medida daquilo que possamos, à medida que aquilo que nos satisfaz. O problema do ser humano, irmãos, realmente é isso. Nós amamos a partir daquilo que para nós é importante. Nós espelhamos um amor, muitas das vezes nós tentamos espelhar o amor de Jesus mediante ao nosso amor, o amor do ser humano, mas o amor de Jesus é muito além disso, é um amor sobrenatural, um amor extraordinário que é incompreensível por nós. Mas através da leitura da palavra, através do nosso conhecimento, da nossa intimidade, nosso chegar até Jesus, o Senhor Jesus, ele vai transbordar isso sobre nós. Vamos nos capacitar a ter o mesmo amor que ele teve, que ele tem. Ele vai nos capacitar a amar sem nós medirmos esforço. Vai nos ajudar, vai nos capacitar a amar de forma que nós não esperamos algo em troca. E é isso, irmãos, que devemos praticar nos dias de hoje. Nós, mediante essa palavra, queria que você meditasse na atitude de Jesus, a forma como Jesus ele tratou o rico, a forma como ele tratou a mulher, diferentemente de Lucas, que ele teve uma visão humana, né? Um olhar humano sobre aquilo, sobre o ponto de vista dele. Devemos olhar o ponto de vista de Jesus. Devemos a seguir e andar como Jesus é. Nós vemos que Jesus ele continua o seu caminho. Ele despede da mulher, fala para ela ir em paz e segue o seu caminho até a casa de Jairo. E vemos que no decorrer do caminho, os servos de Jairo chegam até ele e falam para que não venham incomodar Jesus, porque a filha dele já estava morta. Mas sabe, irmãos, algo interessante a isso, nós vemos que Jesus, por uma ocasião em si, ele meio que se atrasa para poder salvar a vida da filha de Jairo. E algo semelhante a isso, nós vemos que Jesus, na ressurreição de Lázaro, nós vemos que Jesus também, ele meio que se atrasa. Mas sabe, irmãos, que nada está fora do poder do Senhor. Por mais que nós achamos que imprevistos acontecem, coisas vêm acontecer na nossa casa, na nossa vida, mas saiba que tudo está diante dos olhos do nosso Deus. Por mais que Jesus parou naquele momento para curar a vida daquela mulher, Jairo poderia muito bem dizer: olha, minha filha tem 12 anos, ela está à beira da morte, Senhor.
Mas nós vemos que há 12 anos, ou seja, quando a menina nascia, aquela mulher já começava a ter a sua doença. E nós vemos que aquela mulher, 12 anos sofrendo do fluxo de sangue, Jesus parou para aquele momento para atender aquela mulher. E logo em seguida vai até a casa de Jairo. E sabemos que, por mais que Jairo ele possa falar que Jesus tardou, que não adiantava mais, mas para Jesus nada pode impedir os seus planos. Se Jesus falou que ia até a casa de Jairo, se Jesus falou para você que fará algo pela sua vida, se tem promessa lançada para a sua vida, pode ter certeza que pode acontecer, para nossos olhos pode surgir qualquer imprevisto, mas saiba que tudo está diante dos olhos do Senhor e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E vemos que Jesus ele fala: calma, a sua filha não está morta, ela apenas dorme. Então, nesse momento, nós hoje presenciamos uma crise, uma pandemia mundial e de uma doença em que nos impede de sair das nossas casas, nos impede muitas das vezes de ir até a igreja, né? A igreja que eu digo, as quatro paredes, um auditório, para poder todos nós juntos cultuarmos a Deus. Mas saiba que todas essas coisas estão acontecendo por cumprimento da palavra. E nada do que acontece pode tardar os planos do Senhor. Pode vir o que for, irmãos. Esteja firme na promessa do Senhor, porque nós vemos que o Jesus, Deus, Ele não é fiel a mim, não é fiel às pessoas, mas Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel àquilo que Ele diz. Se Jesus ele falou que ia até a casa de Jairo e aquela menina seria ressuscitada, que aquela menina não estava dormindo, que aquela menina não estava morta, Jesus ia cumprir com a sua palavra. Se Jesus ele lançou uma promessa sobre a sua vida, pode acontecer o que acontecer, irmão, mas pode ter certeza que vai ser cumprido na sua vida. E nós vemos isso, que Jesus ele foi até a casa de Jairo. E chegando ali, as pessoas já estavam fazendo um culto canções do funeral, pessoas já estavam chorando, pessoas que não conheciam a Cristo estavam desacreditadas. Mas Jesus ele fala que para que entrasse só Jairo, sua esposa, e até o quarto, e naquele momento ele fala: menina, levanta-te. E naquele exato momento, que para muitos aquela menina estava morta e já não poderia mais surgir a vida sobre ela, Jesus naquele momento, com o seu poder, com a promessa que Ele deu sobre os seus filhos, Ele traz de volta a vida daquela menina. E que possamos olhar essa palavra sobre o aspecto de Jesus, sobre a atitude dele, sobre essas duas pessoas. Que possamos, irmãos, a cada dia, a não olhar, a cada dia que possamos, irmãos, a cada dia, a nos aperfeiçoar, a buscar do Senhor, a não sermos pessoas que olham com nossos olhos físicos, né? Que não assim como Samuel, quando foi ungido, um rei sobre a nação de Israel, ele olhava para homens fortes, olhava para homens homens intelectuais, mas a palavra fala que Deus ele falou: olha, eu não olho como os seus olhos veem. E mostra um garoto, um menino cuidador de ovelhas, um menino que estava lá no pasto, em que sua família dizia que ele não poderia, que ele não era nada, que a sua função era somente aquilo, mas para o Senhor ele seria algo grande. E nós vemos até hoje que Davi foi uma pessoa, um grande rei, uma pessoa extraordinária, e próprio Deus dá testemunho dele, falando que ele era um homem segundo o seu coração. E que nós, assim como Jesus, ele olhou para aquela mulher, sentiu algo saindo dele quando ela tocou, e traz para ele, ela próximo dele, e a chama de filha.
dizendo que o que você é importante para mim, você é minha amada, que possamos ter esses olhos, que possamos ter essa percepção, que isso venha a ser natural nosso, a olhar as pessoas assim como Deus olha essas pessoas, que possamos amar as pessoas assim como Jesus ama essas pessoas, e não olhar da percepção de Samuel olhando homens fortes, que não possamos olhar da percepção de Lucas, de Mateus e Marcos, que destacou a Jairo, mas não deu, olhando ao seu redor, não viu aquela pobre mulher que sofria daquele fluxo de sangue. E eu espero, irmãos, que a palavra do Senhor possa ter tocado no teu coração nesse dia. E te peço que nesse período que estivermos ausentes no auditório, né, na igreja, mas que possamos estar diariamente cultuando o Senhor, que possamos estar diariamente lendo a palavra do Senhor, pois antes que todos nós dizíamos que não tínhamos tempo para nada, porque tínhamos tantas coisas para fazer, mas com esse decreto acredito que não há mais desculpa, mas que possamos sim buscar a presença do Senhor, que possamos fazer cultos em casa, assim como 2 Crônicas 7:14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados, os seus erros e curarei a sua terra. Então, irmãos, hoje tempos difíceis, mas devemos sim buscar o Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, arrependermos das nossas falhas, convertermos de novo ao caminho do Senhor, buscar Ele enquanto Ele está perto, invocar o seu nome enquanto Ele está próximo, pois no dia que Ele vier buscar a sua igreja, infelizmente para aqueles que ficarem aqui, será muito difícil alcançar a salvação, mas que na sua casa, irmãos, busque ao Senhor, separe todos os dias, a partir desse domingo, todos os dias você separe algumas horas para poder louvar o Senhor, de forma direta, mas o fundamental mesmo, assim como a palavra nos relata, que tudo que nós fazemos para a glória do Senhor. Se nós lavamos a louça, devemos lavar para a glória do Senhor. Ou seja, se nós estivermos mais na casa, se nós estivermos no trabalho circular, ao nós passearmos, nós convivermos com nossa família, com nosso cônjuge, com nossos amigos, tudo isso deve ser para a glória do Senhor. Ou seja, as nossas atitudes diárias, contínuas, devem ser sempre na presença do Senhor. E que nesses dias possamos sim, a todo momento, desde o momento que nós acordarmos até a hora que nós formos deitarmos, possamos passar todo esse período de tempo louvando, engrandecendo, orando, suplicando, louvando o nome do Senhor, mas que no final da noite, ou no início da manhã, ou durante a tarde, possamos separar alguns momentos para que possamos parar, meditar, orar ao Senhor, louvar o nome dEle, colocar algumas músicas lá no seu rádio, na sua televisão, seja Spotify, YouTube, SoundCloud, seja qual for o seu, ou nas próprias músicas gravadas aí do seu celular ou computador, que possamos colocar nossa playlist lá favorita e ali a gente poder louvar o Senhor, clamar o nome dEle, render graças ao nome dEle, possamos estar tirando períodos de oração pelo nosso mundo que se encontra nessa calamidade, possamos orar pelas nossas vidas e assim recebermos mais do Senhor, buscar o Senhor em nossas casas. A palavra fala que nós nos retirarmos, orarmos em secreto, e eu entendo que Jesus, todas as vezes que se retirava para orar, ele se retirava sozinho, algumas das vezes ele levava seus discípulos, mas vemos que a maioria ele se retirava em secreto. Em secreto ele buscava a presença de Deus. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele não mostrava esse exemplo. Ele sendo o próprio Deus, mas também sendo homem, 100% homem, 100% Deus,
ele buscava Deus, ele buscava o Pai, o nosso Eterno, e que possamos fazer isso, irmãos, retirar, orar mesmo, firmes, se entregar ao Senhor, sermos sinceros na presença dEle, ler a sua palavra, a sua escritura, porque isso daqui, irmãos, é a maior riqueza que nós temos, é a maior grandeza que nós temos, é a maior palavra do Senhor sobre nossas vidas. Possamos ouvir através de pregadores, você pode ouvir através desse vídeo, mas nada fala tão alto, nada fala tão profundo quanto a palavra do Senhor, quanto as Escrituras. E eu espero que o Espírito Santo possa ter tocado no teu coração, irmãos. É somente isso que o Espírito Santo ministrou em minha vida para compartilhar com vocês. Espero que nessas semanas e quando possamos crescer fortemente, espiritualmente, sermos cheios a ponto de transbordarmos. E quando nós novamente, espero que seja tão em breve, nos reunirmos na casa do Senhor para fazermos um culto coletivo, que a presença do Senhor venha a ser transbordada de forma sobrenatural em nossas vidas. E agradeço a paciência de vocês, ao momento que tirou aí para poder ouvir a palavra do Senhor, e desejo para vocês uma boa semana e até breve.